ela foi chamada de irresponsável, ela foi chamada de traidora e ela foi chamada de invejosa. A pessoa em questão aqui que recebeu esses três adjetivos, irresponsável, traidora e invejosa, foi aquela mulher que já foi a primeira dama do nosso país, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, na semana passada, ela publicou um vídeo onde ela fez uma série de considerações. E nessas considerações, ela incluiu o nome daquele imbecil, daquele idiota, daquele estúpido, o tal do Flávio Bolsonaro. E foi por causa desse vídeo daí que ela foi chamada de tudo isso que eu acabei de mencionar aqui bem no começo aqui do nosso vídeo. Mas veja, qual era o caso em questão? O que é que ela tratou naquele vídeo que levantou tanto a raiva, tanto preso, a ira das pessoas que são fãs de Flávio Bolsonaro, aquele vagabundo, corrupto, aquele ladrão? Por que Michele Bolsonaro ela tocou de uma maneira assim tão contundente o sistema nervoso assim desses caras, a ponto de ela, que no passado foi aclamada como primeira dama do nosso país, agora está recebendo pedrada? O vídeo que Michele Bolsonaro publicou tem cerca de 30 minutos de duração. E entre outras coisas, ela citou que ela foi humilhada, que ela foi desrespeitada, que ela foi maltratada por aquele vagabundo, aquele imbecil tal do Flávio Bolsonaro. Depois que o vídeo foi publicado por aí, e que Flávio Bolsonaro, aquele imbecil, eu vou tratar ele o tempo todo desse jeito, o imbecil, aquela besta, ele soube do vídeo, qual foi a reação daquele idiota, daquele corrupto, daquele ladrão? Flávio Bolsonaro, imbecil do jeito que ele é, isso aqui ó, burro, desgraçado, corrupto do jeito que ele é, cara mal do jeito que ele é, ele simplesmente abriu o bico e disse que não, eu vou ver Copa do Mundo, tem jogo, eu vou ver Copa do Mundo. Quer dizer, o cara, ele quer ser presidente do nosso país, uma pessoa próxima a ele, ali, a esposa do pai dele, disse que ele maltratou ela, desrespeitou ela, humilhou ela, fez uma série de considerações. O que é que o imbecil do Flávio Bolsonaro faz? Não, eu vou ver jogo de futebol hoje eu não quero saber de nada. A minha maior preocupação hoje, segundo as palavras daquele animal, é não, eu tenho que ver jogo de futebol hoje. Cerca de 2 horas depois, Flávio Bolsonaro, aquele animal, ele publicou aqui um textão, um negócio dessa dimensão aqui, contando um monte de conversa fiada, não, porque eu estou há mais de 1.500 anos dentro da política, que eu nunca maltratei ninguém, que não sei o que lá, que eu tenho filha, que eu acho o seguinte, que alguém deve ter alertado aquele animal, aquele imbecil, ou imbecil, jumento. A esposa do seu pai publicou um vídeo por aí e fez duras críticas a você muito pesadas, cara. E você não pode ter essa reação de animal que você teve aí, que eu vou ver jogo de futebol. Aí, aquele demente, aquele retardado da Flávio Bolsonaro, ele resolveu então publicar a dama lá do textão do cara desse. Não, porque eu tô há 3 milhões de anos dentro da política. Eu nunca maltratei mulher, eu tenho filha, não sei o que lá. E começou a contar um monte de conversa fiada, cara, que é típico dele. Eu já contei aqui em outras ocasiões aquela questão lá de a relação dele com o Bolsonaro e toda a vagabundagem parte dele. Mas, veja, principalmente o seguinte, além da questão dela com o próprio Flávio Bolsonaro, exatamente qual era uma das coisas que ela fez questão de trazer à tona nesse vídeo que ela publicou. Uma coisa que ela deixou muito clara no vídeo que ela tinha publicado foi o seguinte, é que ela, de jeito algum, de maneira nenhuma, ela ia concordar com o acordo que o tal do Flávio Bolsonaro, esse vagabundo, ele quer fazer com outro vagabundo lá no estado do Ceará, que é o tal do Circo Gomes. Circo Gomes, caso você não saiba, é aquele sujeito que ele é muito festejado aqui no Brasil, cara. As pessoas param para ouvir Circo Gomes, vagabundo, aquilo é vagabundo, aquilo pra mim não vale nada, um verdadeiro vagabundo. Mas, como nós estamos aqui no Brasil, as pessoas se sentem seduzidas, elas se sentem atraídas, encantadas por vagabundo, por pilantra, por patife, por toda sorte de enganador por aí. É uma coisa que, vez por outra, eu venho abordando aqui no que eu faço. Golpista, estelionatário, patife, canalha, a sorte de vagabundo que existe. Eles possuem um grande poder de sedução,
de encantamento. E no caso de Ciro Gomes, não é diferente. As pessoas aqui no Brasil, elas vão dizer, se referindo àquele vagabundo Ciro Gomes, que Ciro Gomes é um tal de intelectual. Não é intelectual, porra. É um dos caras mais preparados desse país. Isso porque Ciro Gomes, vez por outra, ele dá entrevistas por aí, ele abre a desgraça no bico dele e começa a relinchar um monte de imbecilidade, não porque o tarifaço, porque o juro, não sei o que, porque a commodity chinesa. Ele vai misturando uma série de coisas e abre o bico e late um monte de imbecilidade por aí, tal, revestido de uma suposta inteligência, de uma suposta intelectualidade. E como aqui no Brasil as pessoas, elas ligam muito nessa coisa de aparência, não Lano, ele tem uma boa aparência, fala bem, se expressa bem, intelectual. Aí criou-se essa mística de que Ciro Gomes, ele é sujeito altamente competente e altamente preparado. Agora, aquilo que eu falo também nos vídeos, as pessoas não fazem perguntas, não fazem questionamentos, acreditam em qualquer conversa, em qualquer malandro, em qualquer vagabundo que aparece aí. Não, eu vou acreditar em Ciro Gomes. Ele é muito preparado, ele é um intelectual. Só que ninguém nunca perguntou assim, por que Ciro Gomes, supostamente preparado, experiente, intelectual, com uma série de qualificações, por que o estado dele, lá o Ceará, onde ele e a família dele já dominam há mais de 40 anos, por que aquele estado não desenvolve, cara? Porque atualmente aquele estado está na mão do crime organizado. Ele não é preparado, ele não é um intelectual, ele não sabe de tudo, não tem a resposta para tudo. Por que o estado dele vive de bolsa de família, vive de assistencialismo por parte do vagabundo do mula? Ele não é preparado? Ele não consegue resolver as questões ali no estado dele? Perguntar pra quê, cara? Questionar pra quê? Se não é a marca registrada aqui do país, não. O negócio aqui é aquilo que eu falei lá no último vídeo. É assim, ó, traz aí o papel que eu vou assinar. Fulano falou, fulano tem uma boa aparência, fala bem, expressa bem, tem relógio de ouro, o carrão dele tá bem ali. Traz o papel aí que eu vou assinar tudo aqui. Essa que é a índole aqui do... E Michele Bolsonaro, ela ficou muito indignada a ponto de, no vídeo dela, criticar duramente a aliança, união entre o partido que ela faz parte com o Ciro Gomes lá no Pará. É porque Ciro Gomes, lá no passado, nem tão distante assim, ele já chamou o marido dela de vagabundo, de ladrão, desonesto, de genocida, de tudo que não presta. Já esculhambou, mas muito mesmo, o tal do marido dela, que é o tal do Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, animal, essa besta e imbecil, ele que tá querendo fazer uma parceria, uma aliança com Ciro Gomes para poder tentar derrotar o tal do Mula lá no Pará. E por incrível que pareça, na minha opinião, Michele Bolsonaro, ela foi completamente coerente. Dá pra você se aliar, cara. Como é que você vai buscar aliança, parceria com um sujeito que já culhambou você e sua família, chamou você de ladrão, de vagabundo, de imprestável e tudo? Você vai ficar braços dados com essa pessoa? Vou abraçar essa pessoa? O cara é inimigo. Vai fazer igual aquilo que eu comentei há uns 4 vídeos atrás, aquela história da coerência. Lembra? Vai fazer igual a desgraça lá do Picolé? Picolé, esse vagabundo que já foi governador aqui em São Paulo, que um dia abriu o bico por aí e disse: Mula é ladrão, é patife, é bandido, e Mula vai voltar lá pra cena do crime para poder continuar roubando. Aí 2 dias depois, desgraça do Picolé tava sentado no colo de Mula. Cadê a coerência? Lembra? Foi esse vídeo aqui, ó. Cadê a coerência do tal do Picolé? Pelo menos, você pode não gostar de Michele Bolsonaro, de não simpatizar com ela, de achar que ela foi, enfim, criticar, mas coerência não faltou nela, essa questão daí. Daí a gente voltando outra vez a falar de Flávio Bolsonaro dentro desse daí, o que é que acontece? O que acontece é que esse caso daí, ele serve para mostrar exatamente para nós, mais uma vez, quem é esse imbecil Flávio Bolsonaro. Lá no passado, quando Flávio Bolsonaro foi questionado em relação àquela coisa lá de rachadinha, Flávio Bolsonaro, ele abriu lá no bico dele e latiu: não, eu não sei de nada não, eu não sei de rachadinha nenhuma, eu não sei de nada. O Pado é o chefe lá do meu escritório, quem tava cuidando de tudo lá era ele que é o Pado, eu tava em outro lugar. É parecido com o Mula, ele também não sabe de banana de nada.
Mais recente, quando foi aquele caso dele lá envolvendo o Vorgaro e a daquela história de filme, pai dele, aí Flávio Bolsonaro se saiu com outra e foi esfarrapada. Não, é o seguinte, trata-se de um contrato, de um acordo particular. Eu aqui desse lado, Vorgaro aqui do outro lado e só. Veja que ele tem sempre essa coisa assim, essa desculpa, essa coisa típico dele, malandro, de vagabundo que ele é. E agora envolvendo essa situação com Michele Bolsonaro, que é casada com o pai dele, aí o que é que Flávio Bolsonaro, esse animal, o que é que ele faz? Não, eu vou ver jogo de futebol, eu vou ver Copa do Mundo. Nesse momento aqui eu não quero que ninguém me perturbe não, eu vi Copa do Mundo. Assim, você acha realmente, cara, um sujeito igual esse tal de Flávio Bolsonaro, com essas qualificações, entre aspas, ele tem condições de querer ser o presidente para administrar o nosso país com esse perfil, com essas tomadas de decisões, com essas malandragens, vagabundagem, bandidagem onde ele está envolvido? O cara não consegue resolver o básico, cara. O trivial, o simples, ele não consegue resolver. A esposa do pai dele publica um vídeo fazendo críticas duras contra ele. Você me humilhou, você me maltratou, você me desrespeitou. E o cara, eu vou ver jogo de futebol hoje aqui. Hoje vai ter jogo de futebol aqui, tal, vai ter Copa do Mundo aqui. Vou ver jogo de futebol. Quer dizer, um cara desse tem condições, cara, de ser o presidente do nosso país? Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Você já sabe, em algum lugar por aqui vai aparecer sugestão de vídeo para você. Vai ser aqui do lado, aqui para baixo, aqui. Em algum lugar vai aparecer sugestões para você. Depois desse vídeo aqui, faça aquele favor, aquela gentileza. Veja o próximo vídeo, vai ser sugerido para vocês, tá bom? Se inscreva, comente, você é muito bem-vindo aqui. Tudo aquilo que eu sempre converso com você aqui. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado.